Olá, eu sou o Luciano aqui do Instituto Sofia e hoje nós vamos falar sobre como funciona a nossa mente. Numa perspectiva da hipnose, a nossa mente ela é subjetiva e complexa. Não é possível ser dissecada, portanto, temos que tentar entendê-la através das nossas experiências do dia a dia. Até hoje, a melhor forma que eu achei para explicar como a mente funciona, através do modelo do mentor aí da hipnose, o Gerald Glenn, modelo da mente. Ele traz uma dinâmica para a gente compreender e explicar esses conceitos. Então nós vamos dividir a mente em três partes: o inconsciente, o consciente e o subconsciente. Entenda que mente é diferente de cérebro, ok? Então a nossa mente inconsciente, ela está relacionada ao nosso cérebro mais primitivo e reptiliano, cuja função é garantir a sobrevivência. Assim, as funções do inconsciente, elas acabam sendo definidas como controlar o nosso sistema imunológico, o que garante a nossa saúde, por exemplo. O nosso sistema nervoso autônomo, que vai cuidar dos batimentos cardíacos, da digestão, da nossa respiração, da temperatura, o nosso instinto de sobrevivência, a reação de luta, de fugir. Para explicar uma dessas ações do nosso inconsciente, imagine, por exemplo, que você está atravessando a rua e de repente escuta um barulho de pneu derrapando somado ao som de uma buzina. Não há tempo de pararmos para pensar: nossa, esse som no meio da rua é um sinal de perigo. Posso ser atropelado. É melhor eu correr. Pelo contrário, não dá para a gente fazer isso, né? Pelo contrário, não passa nada pela nossa cabeça. Apenas sentimos a adrenalina nas nossas veias e as pernas em movimento rápido para fugir do perigo. É o nosso inconsciente. E cuidando da nossa mente de sobrevivência, enquanto o cérebro reptiliano cuida do nosso ser biológico, a nossa mente consciente cuida das funções mais complexas que já existiram aí no nosso processo de evolução. A nossa mente consciente, aqui está o nosso pensamento consciente. Essa parte é apenas 5% do que nós somos. Nossa consciência, ela está relacionada com o córtex pré-frontal do cérebro, que também tem aí as suas respectivas atribuições, como por exemplo, a memória de curto prazo, equivalente à memória RAM de um computador. É um tipo de memória que guarda e acessa as informações de forma rápida, sem precisar ficar procurando em arquivos, registros de memória de longo prazo, como nós veremos no subconsciente. Também ela é chamada de memória funcional e ela serve para guardarmos aquelas informações que usamos no dia a dia. O nome de pessoas, por exemplo, nós estamos conversando com uma pessoa, queremos lembrar o nome, número de telefone de alguém, estamos lá pensando, olha, número de telefone, o nosso endereço, ou mesmo a história de um filme. Tudo que você acabou de ver e ouvir precisa ser guardado por um tempo, para servir de base para processar as informações em sequência, de uma maneira lógica.
Você está utilizando essa memória agora para poder compreender o que eu estou falando. É assim que nós conseguimos entender o sentido de uma frase, por exemplo, de um parágrafo ou mesmo uma mensagem. Outro exemplo. Imagine, por exemplo, que você está vendo um filme de 2 horas e nos 10 minutos finais do filme você já não lembrasse nada do que aconteceu na primeira hora do filme. Perderia o sentido, não é? Com certeza não faria sentido nenhum. A parte analítica é a próxima função, pois ela é aquela que pensa e analisa e faz escolhas. Porém, não apenas as escolhas que refletimos, mas também as escolhas automáticas. Sim, a todo momento, nós estamos fazendo escolhas. Escolhemos continuar lendo um texto, parando o texto, continuar assistindo esse vídeo, parando o vídeo, escolho comer um café da manhã, escolho os momentos que vou pegar o celular. São escolhas que nem damos conta que ocorrem o tempo todo. Fazemos isso de maneira automática. O problema é que não damos conta do que estamos escolhendo. Há algo que está escolhendo por nós, é a nossa mente subconsciente. Mas antes de falarmos de como funciona o subconsciente, vamos falar das 2 últimas funções da nossa mente consciente. Nós temos uma força de vontade, isso é, que nos motiva a seguir em frente com nossas decisões. Já precisou, por exemplo, ficar até mais tarde estudando para aquela prova do dia seguinte? Ou se esforçar para correr só mais 1 quilômetro para bater a sua meta do mês? A responsabilidade disso é da força de vontade. Ela funciona como se fosse uma adrenalina mental para nos impulsionar aquele um pouco mais quando nós precisamos. Por outro lado, uma característica dela, muitas vezes desconhecida, é a sua limitação. Pense nessa adrenalina mental como uma pilha recarregável. Uma hora ela acaba. Então é necessário um tempo para ela recarregar. Isso explica aquela situação distante, né? Quando nós percebemos que nós começamos uma dieta, nós começamos a academia, mas com toda a determinação do mundo, em 1 semana depois já estava dando desculpas para não continuar. Essas desculpas, elas também têm uma origem próxima da função da mente consciente. Quando nós olhamos, né, essa desculpa, ela parte racional. Próxima função da mente consciente é ser racional. O único objetivo dela é achar um motivo, uma razão. Muitas vezes parecendo aí como uma desculpa para fazer as coisas que a gente faz. Já parou, por exemplo, para pensar que tudo que você faz, você já fez, tem um motivo na ponta da língua? Por exemplo, você está assistindo esse vídeo. E por que você acordou no horário que você acordou? Por que está assistindo esse vídeo? Por que você está se sentindo da maneira como você está se sentindo nesse momento? A grande questão é que todas as razões que você deu não necessariamente condizem com a verdade. Uma pessoa que acorda atrasada
Por exemplo, ela poderia dizer que não ouviu o despertador, ou poderia ter ido dormir tarde, estava muito cansada. Isso é a razão superficial criada pela sua mente consciente. Mas a verdadeira razão está mais embaixo na mente subconsciente, não na explicação que nós damos ou acreditamos que é a verdade. Então, como funciona essa mente subconsciente? É aqui que mora nosso verdadeiro eu. 95% do que nós fazemos está aqui. Nossa programação do que nós somos, do que nós faremos na vida, são responsabilidades da mente subconsciente. Vamos aí às funções dessa mente subconsciente. Ela é responsável pela memória de longo prazo. Diferente da memória de curto prazo, esta funciona como um disco rígido de um computador, aonde ela acaba gravando as informações quase que de uma forma permanente. Porém, o acesso não é tão rápido quando queremos trazer de volta para o consciente. Tudo que vivemos, desde quando nascemos, foi registrado aqui nessa parte. São as nossas memórias que não temos acesso de forma consciente, o que acaba moldando nossa maneira de agir. Aqui estão armazenadas as crenças que aprendemos e que nem nos damos conta. Por exemplo, no Brasil, é muito comum os pais falarem do dinheiro de maneira negativa. Os pais falam assim: dinheiro não traz felicidade. Ou somos pobres, mas somos honestos. E você já deve ter ouvido: é muito difícil ganhar dinheiro. São coisas aparentemente inocentes, mas que elas acabam ficando guardadas e elas são utilizadas no futuro de maneira imperceptível. A autoproteção, ela é uma função do subconsciente. Ele quer o melhor para nós, quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, porém faz isso de acordo com o que ele aprendeu. Então, seguindo o exemplo que nós estávamos falando, se ele aprendeu que dinheiro é algo difícil, que dinheiro traz infelicidade e que faria parecer desonesto, ele vai fazer aí de tudo para que você, sem perceber, fuja do dinheiro. Lembra do exemplo que eu falei quando eu estava falando que uma pessoa que acorda atrasada para ir trabalhar, talvez o motivo seja evitar uma promoção, que o subconsciente já sente que se aproxima e ele quer te afastar disso. Afinal, isso traria infelicidade. Então, sempre a nossa mente quer nos proteger, ela nos influencia para mudar o rumo e muitas vezes ela usa a função como nós vamos ver aqui na sequência. Ela vai trabalhar as emoções. Você já sentiu, por exemplo, um desconforto inexplicável ao entrar em algum lugar? A conhecer alguma pessoa? Talvez seja o seu subconsciente tentando proteger você, de acordo com as crenças que estão armazenadas no seu subconsciente. Quando precisamos sentir emoções, o consciente sai de cena e entra ao nosso subconsciente. Essa é a função dele. Por isso é tão difícil controlar as nossas palavras quando estamos muito nervosos ou irritados, e aí temos um boom de palavras que
depois nos arrependemos. O lado bom é que a emoção nos aproxima das pessoas que gostamos e também nos ajuda a buscar os nossos próprios sonhos. Os hábitos também ficam armazenados no nosso subconsciente. Nosso cérebro é moldado para economizar energia. Esse é o objetivo dos hábitos. Já imaginou, por exemplo, como seria ter que pensar toda vez que você fosse escovar os dentes? Abro a torneira, assim com essa mão, pego a pasta de dente, abro a tampa com a outra mão, pego a escova, vou passando, fecho torneira. Quando nossa mente percebe que nós estamos fazendo a mesma coisa diversas vezes, ela começa a facilitar o processo, criando um hábito para que possamos realizar de forma automatizada. Outra coisa que influencia a criação dos hábitos são as próprias programações que são instaladas na nossa mente. Por exemplo, a pessoa que acha que o dinheiro é negativo e ela acaba criando um hábito de sempre gastar mais do que deveria. Ociosamente, com todas essas programações que começam a ser criadas desde que nascemos, o subconsciente naturalmente tem mais uma característica: não querer mudar. Como já foi mencionado, um dos papéis do cérebro é economizar energia. Imagine quanto trabalho ele teria para alterar tudo que já foi feito, programado. O problema é que tudo está interligado. Então, alternando uma coisinha, ele precisaria reorganizar tudo. Ainda bem que existe para esse caso a hipnose para facilitar esse processo, essa reprogramação. Pois se dependesse apenas do nosso subconsciente, nós queríamos continuar da mesma forma. Por isso é necessário acessar, e a hipnose faz isso de maneira rápida e brilhante, e nós conseguimos reprogramar as nossas ações. Vamos estudar e vamos entender um pouco mais como funciona esse processo de reprogramação. Nos acompanhe nas próximas aulas.